E aí, galera, beleza? Tudo certo? Bora lá então, pra gente, de certa forma, continuar um pouco o conteúdo da próxima aula. O que que eu. Próxima aula é fogo, né? Da primeira aula. Eu falei um pouquinho ali sobre vantagem injusta no branding, que é um assunto que eu gosto bastante, né? Principalmente pra gente que é introvertido. E eu pensei assim num passo a passo pra gente criar, né? Um passo a passo de 7 etapas pra gente desenvolver isso como se fosse um framework, né? Como se fosse um- enfim, uma coisa que a gente precisa, que a gente pode trabalhar de uma maneira mais simples, assim, sabe? Então, enfim, anota aí e bora lá, então, vamos conversar um pouquinho sobre aquilo, né? Eu acho que recapitulando, né, o que que é uma vantagem injusta, não é um negócio que é um talento secreto, não é sorte, não é um negócio que você nasceu, né? É aquilo que torna a tua marca impossível de copiar, sabe? Elementos que vêm da tua essência, da tua história e de coisas que estão dentro de você que não tem como copiar isso, né? Não tem como uma pessoa vir com mais dinheiro que ela tenha, ela copiar isso. E eu acho que a grande mágica no negócio, né, é que introvertido já tem isso, né? Questão de silêncio, profundidade, paciência, que sempre trouxeram isso como defeitos de introvertidos, são armas que a gente tem, são vantagens injustas que a gente tem. Então a gente não precisa inventar nada, sabe? Eu acho que é muito estruturar isso de uma maneira em ser diferente para transformar isso em estratégia de marca, né? Então eu trouxe aqui uma etapa para a gente identificar isso em 7 etapas e construir muito isso, muito com base no brand core, muito base com outras coisas que eu trabalho, né? Primeira coisa é a essência, né? Uma coisa que já é natural na gente, né? Eu acho que tudo, o branding ele começa tudo com a forma que a gente, coisa que a gente já carrega, né? Ele não é questão de você construir coisas novas, é mostrar o que, que a gente tem, né? E o introvertido ele tem alguns ativos que são invisíveis, né? Que a gente tem muita questão de foco, observação, escuta, síntese. Isso faz com que a gente consiga fugir do barulho, faz com que a gente consiga focar no que realmente interessa, faz a gente escutar o que o mundo quer da gente também. E eu acho que o grande problema que a gente passa durante a vida é tentar ficar mascarando isso para caber no molde extrovertido, sabe? E eu acho que reconhecer a nossa essência, reconhecer quem a gente é e reconhecer que isso é um negócio muito massa, é o primeiro passo que a gente tem para construir uma marca legal. Então pensa muito nisso, né? O que que eu faço com naturalidade que talvez para os outros sejam coisas raras assim, sabe? O que que eu faço disso que eu consigo ter uma ponte para ser um negócio diferente, assim, sabe? Que eu consiga fugir de toda essa correria, toda essa loucura do mundo, assim, sabe? Eu acho que pare e escreva isso. Analise isso de você, que essa é a tua essência. E você, como introvertido, tem muita coisa legal em cima disso, assim, sabe? O ponto 2 que eu trago aqui é a questão da tua história. Então, cara, a história é impossível de copiar, né? A história é um negócio que é teu, que nenhum concorrente vai conseguir reproduzir isso, sabe? Seus momentos de dor, suas viradas, obsessões, experiências únicas, tudo isso pode ser transformado em ativo de marca, né? Então, um exemplo aqui, o Warren Buffett. E ele sempre foi muito obcecado por números desde criança, né? E isso acabou que virou um sinônimo de paciência e consistência que ele tem, né? Nos investimentos, né? Então, é um negócio que vem lá dele, assim, sabe? Porque, cara, o cara vai copiar a obsessão que o Warren Buffett tem por números, tipo, não tem como, sabe? Outro cara, assim, que eu acho fantástico, o David Lynch, cineasta ali, que ele fez o silêncio do mistério e do inconsciente é a estratégia central da sua obra, né? Então, a sua marca criativa que ele tem, cara, não tem como imitar. Não tem como um cara pegar e copiar um roteiro que o Lynch fez, sabe? A ideia que o Lynch fez, sabe? Então, é um negócio que é dele, assim, sabe? E tudo isso, assim, sabe? Um negócio que eu fiz esses tempos, assim, foi. Cara, eu peguei o meu celular e mandei um audião pro chat GPT contando minha vida inteira pra ele, assim, sabe?
desde a minha infância, pontos, enfim, vários pontos ali que eu trouxe, adolescência na escola, faculdade, ponto de virada. Contei, tipo, cara, mandei um audião pra ele, assim, cara, ele resumiu tudo isso, assim, em outline, sabe? E eu tenho certeza que se você fizer isso, sabe, você vai achar muita coisa da tua vida, assim, sabe? E a pergunta que eu faço, assim, é qual momento da tua vida explica o que você pensa e por que você age da maneira que você age hoje, sabe? Eu tenho certeza que na tua história tem muita coisa que justifica isso. Eu tenho muita coisa que são ativos de marca que você tem dentro disso, né? Então, pensa um pouquinho em você, pensa um pouquinho na tua história e isso vai justificar muita coisa que você faz hoje. Terceiro ponto, profundidade. É, O introvertido, ele não vai vencer no grito, né? Ele vai vencer na densidade, na profundidade. Então, escolha um campo e mergulhe nisso, sabe? Mergulhe nisso até a fundo. Mais do que 95% das pessoas fariam isso, sabe? Isso vai te criar autoridade, porque a profundidade ela gera muita percepção de domínio, né? Então, um cara que eu gosto muito, Seth Godin, ele construiu toda uma carreira inteira mergulhado no tema da diferença e da criação de tribos, né? Então ele falou muito, tipo, Vaca Roxa é um livro sobre diferenciação, sabe? E é uma obra de arte aquilo ali, assim, sabe? E ele sempre falou muito disso, diferenciação, criação de tribos, né? Ele até tem dois assuntos, sabe? Então pensa em quais assuntos que você é realmente bom, cara. Escolha um, escolha dois, mas assim, recomendo que escolha um. E aprofunda nisso, sabe? Pensa assim, cara, se eu tenho que fazer uma aula de 2 horas sem preparar nada, vão te jogar lá na frente dos meus alunos lá, pra você falar 2 horas pra eles, se você não preparou material nenhum. Qual o tema que você conseguiria falar? Qual o tema que você é tão apaixonado que você entende tanto que você conseguiria falar? Esse é o tema que você tem que focar, cara. Esse é o tema que você tem que focar e ir pra cima, assim, e ser cada vez mais profundo nesse tema, assim, sabe? E pensar, galera, leiam livros, escrevam textos profundos, não absorvam coisas raras nisso, assim, sabe? Compartilhem coisas realmente profundas no que você faz, sabe? Porque isso vai fazer bastante diferença dentro da construção da tua marca, assim, sabe? O quarto ponto que eu trago aqui, que talvez seja o mais difícil, é a questão da expressão. Então, você tem que tornar comunicável tudo isso dentro da tua marca, né? A tua vantagem justa ela não pode ficar guardada. Ela tem que ser percebida. E a gente, como introvertidos, tem um péssimo mania de achar que as pessoas vão descobrir a gente se a gente não fizer nada, né? E pra gente introvertido, a expressão não é falar mais, é você falar certo. Pode ser na escrita, pode fazer um relatório, uma apresentação, uma newsletter, uma análise, um vídeo de análise, uma aula longa, enfim, um texto profundo, enfim, várias coisas assim, sabe? Muitas vezes um vídeo longo desse, que eu tenho gravado aqui, vai valer mais do que 500 postagens rasas, assim, sabe? Muitas vezes um reporte, um artigo longo que você fizer vai valer muito mais que um monte de post, assim, sabe? Porque você coloca isso com a profundidade, né? Eu falei aula passada, né? Mas o Warren Buffett, ele tinha as suas cartas, tem suas cartas anuais. Cara, pensa, anual, uma vez por ano. A frequência mínima, só que, cara, o mercado inteiro fica esperando a carta anual do Warren Buffett. É um cara que foi tão profundo no conteúdo dele, assim, sabe? No que ele fala, que todo mundo vai parar pra falar se esse cara escrever uma vez por ano, isso aqui vai ser profundo, sabe? Então, cara, pensa assim, como que eu vou me comunicar pro mundo de uma maneira legal? E hoje a gente tem as ferramentas enfim, que as pessoas comunicam, né? Que é as newsletters, que é o Instagram, que é o TikTok, que é o YouTube. E, consequentemente, a gente vai ter que parar por alguma delas ali e usar uma delas, né? Mas pensa assim, tipo, como que eu vou fazer isso de uma maneira assim que eu vou conseguir fazer, que eu vou ter tempo de fazer, que eu não vai ser um sacrifício pra mim fazer isso e que eu vou conseguir gerar profundidade, sabe? Eu acho que o mais importante é isso, assim, sabe? Eu não preciso entrar no joguinho de trend, eu não preciso entrar no joguinho de o que o algoritmo quer ou não. Eu pensar, cara, eu preciso gerar conteúdo denso e profundo. E eu vou usar as ferramentas que eu tenho para isso, independente se eu vou ter números estratosféricos ou não, mas eu vou estar me posicionando nisso, assim, sabe? Pensa um pouquinho assim, a pergunta-chave que eu tenho nisso, assim, qual que é o canal que traduz melhor a tua forma de pensar?
pensa nisso. Pode ser que seja o YouTube, pode ser que seja o Instagram, pode ser que seja o TikTok, pode ser que seja criando uma newsletter, mas alguma coisa você vai ter que fazer. Você vai ter que falar isso pro mundo. Quinto ponto que eu trago aqui é a credibilidade. Então, cara, no final das contas, o mercado ele vai precisar de evidências, né? Não adianta você dizer que é profundo, você precisa mostrar isso, né? E a gente, como introvertido, a gente não precisa de autopromoção agressiva, mas a gente tem que pensar em coisas que eu consiga deixar rastros de entrega, né? Então, cara, pensar muito na construção de cases, recomendações, criações de método, criação de coisas que fiquem ali, assim, sabe? É, cara, muitas vezes, assim, você ter. Eu acho que a coisa mais óbvia, assim, é ter um livro, né? Tipo, putz, eu tenho um livro escrito, que o livro vai te dar uma credibilidade que é um rastro muito profundo. Mas, putz, cara, o livro não é um negócio que todo mundo publica, né? Então, cara, muitas vezes eu tenho um método, que é um negócio que você faz, cara, e aquilo ali ganha um nome no mercado, tipo, aquilo ali vai te dar uma credibilidade, sabe? É... Cases, né? Putz, cara, você construir cases, se você mostrar eles, eles vão falar por si só, porque o cliente vai falar por você, né? Então, construção de cases legais, assim, e cases estruturados, realmente, é um negócio que funciona legal, né? Então, você pega ali o Calvin Klein, ele tinha um estilo tão dele, um método tão dele, de corte minimalista em prova estética, de marca, que ninguém confundia isso com ele, né? Então, é pensar muito nisso. Eu preciso gerar credibilidade, eu preciso fazer um trabalho tão bom para os meus clientes que eles vão me recomendar, sabe? Eu vou gerar credibilidade para eles. Eu vou prometer só o que eu vou entregar para esse cliente e isso aí vai me gerar credibilidade, sabe? São vários pontos desses que a gente tem que pensar que a gente vai ter que ir deixando rastros. E esses rastros vão falar pela gente, sabe? Pergunta que eu faço assim, qual prova silenciosa eu posso deixar que o meu trabalho fale por mim, sabe? Então, é eu me posicionar, é eu trazer todas essas coisas, mas eu criar esses rastros que vão me gerar credibilidade, que vão explicar muito do que eu faço, né? Sexto ponto, pessoal, é paciência. Então, jogar o jogo do longo prazo. O Ícaro de Carvalho fala muito isso, né? Me dê 10 anos, sabe? Então, deixe eu trabalhar, assim, sabe? Deixe eu construir as coisas por ano, sabe? Então, o introvertido, por natureza, né? Ele joga o jogo do longo prazo, né? E o brand introvertido, ele acaba usando muito isso, né? O extrovertido, ele acaba que ele brilha muito na largada, sabe? Por isso que às vezes a gente acha que é injusto. Isso que a gente tem que copiar o extrovertido. Mas o introvertido, ele chega na chegada antes, né? É a história do coelho e da tartaruga, né? Consistência, você ir devagar, devagar, devagar e não bater numa árvore, né? Então, é... enfim, de volta ao Warren Buffett, ele ficou 6 décadas repetindo o mesmo raciocínio até se tornar uma referência incontestável, né? 6 décadas, galera. Vocês têm noção disso? O cara passou 60 anos executando o mesmo raciocínio para ser reconhecido. E você acha que ele estava esperando ser reconhecido? Ele estava fazendo o que ele acreditava, sabe? Mas é a gente jogar o jogo do longo prazo, sabe? Cara, eu tô no mercado de marketing há 15 anos. E, cara, eu talvez não tenha sido consistente durante todos esses anos. Vaguei por alguns assuntos e tudo mais. Mas é o que eu mais recomendo, assim, sabe? É pensar assim o jogo do médio e longo prazo. Eu olho hoje pensando, tipo, cara, daqui a 5 anos, aonde que isso aqui vai me levar tudo, assim, sabe? Se eu tivesse começado esse canal há 10 anos atrás, provavelmente ele ia estar bem mais forte hoje. Eu não tive consistência, enfim, N motivos, mas que agora eu consigo ter. Então, eu não espero que esse canal daqui a 2 meses esteja tipo, nossa, tá cheio de gente vendo minhas aulas. Eu quero que uma, duas pessoas vejam e eu tô com paciência para isso, para produzir. E isso aqui também me faz bem, eu gosto disso aqui, então me ajuda bastante, né? Eu acho que a pergunta que você tem que pensar, tipo, dentro disso é quais ações que, se eu repetir essa ação por 5 anos, aonde que isso aqui vai me levar? Se eu produzir conteúdo por 5 anos no Instagram, como que eu vou estar hoje? Vou estar cheio de seguidor, vou estar posicionado forte, vou estar vendendo por ali. É pensar muito nisso que a gente tem que fazer, mas é tudo pensando em paciência, galera. Até mês que vem não vai acontecer nada. Você não vai construir uma reputação, uma credibilidade profunda em um mês. Se dê tempo. Se dê tempo que as coisas vão acontecer. Então a gente tem que ter essa paciência que é o que o nosso marketing pede.
Um ponto ali que eu sempre trago é a revisão. Então a vantagem injusta ela não é estática, né? Ela vai evoluindo junto com a nossa trajetória, né? É, muita coisa que é diferencial hoje, amanhã pode ser commodity, né? Então revise todo esse mapa sempre, assim, o que que ainda é raro em mim, o que que o mercado ainda não consegue copiar. Muitas vezes vão surgindo coisas novas, muitas vezes o mercado consegue entrar em outras coisas. E que silêncio possa se transformar em presença estratégica agora, assim, sabe? O que, que eu posso fazer com isso, né? Então a Apple, na sua estratégia, né, ela revisa e adapta continuamente tudo, né? Mas ela nunca abriu mão do design como diferencial central. E cara, eu tava estudando, tava observando isso aqui da Apple esses tempos, que a Apple sempre trabalhou com a questão de status, de luxo, de ficar na fila para conseguir os produtos e tudo mais. E ela tá indo para uma linha agora de isso aqui, na verdade, é uma ferramenta multimídia que você vai conseguir produzir materiais multimídia, seja vídeos, fotos, de uma maneira profissional e bem feita, sabe? Então, desde o cara que ele quer produzir o vídeo só da família dele até o cara que quer trabalhar com isso. Podem ver essas campanhas, principalmente aquela campanha nova que elas fizeram com a Dua Lipa e tudo mais, e mostrando ferramentas de remoção de fotos, de edição de fotos ali, tá indo muito por essa linha. Então, cara, é uma revisão histórica que a Apple tá fazendo, assim, sabe? E se a Apple faz uma revisão na estratégia delas, por que que a gente não pode fazer, assim, sabe? Então, assim, galera, concluindo, assim, eu acho que pega todos esses pontos, escreve tudo isso num papel e vai revisando sempre, sabe? Não transforma isso aqui num negócio que tem que seguir obrigatoriamente, mas num guia que você vai revisar sempre, assim, sabe? E pensar assim, a vantagem injusta é uma síntese entre o que você é e como você se posiciona, né? É um negócio que não pode ser comprado, escrito, simplesmente vazio, terceirizado ou clonado, né? Então é um negócio que tem que vir muito da gente, isso, né? Para os introvertidos, aqui a gente já tem alguns pontos que a gente consegue identificar de uma maneira pronta, né? Profundidade, silêncio, paciência, são ativos. Se a gente trabalhar muito bem esses ativos, a gente constrói marcas muito nossas que ninguém copia, né? Então, o segredo não é você ficar gritando, falando mais alto, né? É que reconhecer a sua voz e transformar numa estratégia isso, né? Então, são todos esses pontos que a gente precisa trabalhar, sim, galera. Galera, eu tenho uma mentoria chamada Atmosfera, onde eu falo bastante sobre isso. A gente pega todos esses pontos aqui da montagem introvertida e trabalha dentro do Brand Core, que é a minha ferramenta de posicionamento de marca. Então, isso aqui pode ajudar bastante a acelerar as coisas. Então, se você precisar de uma ajuda dentro do posicionamento da tua marca, eu estou bem à disposição para a gente fazer a atmosfera. O link está aqui na descrição do vídeo. E é isso, galera. Eu espero que tenha ajudado bastante vocês esse vídeo aqui. Enfim, trouxe alguns pontos que são interessantes aqui. Construa a tua vantagem introvertida, observe muito o que é o diferencial de verdade para você. E eu tenho certeza que isso aqui pode te ajudar bastante em vários pontos. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu e até mais.